Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast do Fisioterapia com você. E hoje eu tô aqui com o nosso amigo Matheus Dimitri e o Fábio Gonçalves, que vão nos ajudar, nos auxiliar nesse podcast incrível que a gente vai estar trazendo. Conta aí, Fábio, sobre o que a gente vai falar hoje? Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre quais são os riscos que os idosos correm e quais os seus agravos. Por exemplo, a fadiga é um grande exemplo que os idosos eles se exercitam um pouco e daí acontece que eles cansam muito mais rápido. E a gente acabou fazendo algumas pesquisas, né, sobre o assunto da questão muscular e o nosso amigo Matheus Dimitri ele vai comentar um pouco sobre. Para falar bem a verdade, a nossa pesquisa não saiu muito do que, para ser bem sincero, eu esperava, levando em consideração que os idosos da faixa etária que a gente entrevistou, quanto à fisioterapia eles tratam com descaso até na maioria das vezes. Então, cara, é aquilo que a gente já esperava, como eu falei, a grande maioria não faz fisioterapia, sente dor, principalmente na coluna e nos joelhos, onde eles mais reclamaram, e os que fazem têm uma vida mais saudável, assim como a gente também já esperava. Sim, e é importante a gente trazer isso, mostrar isso, a importância, comparar quem não faz com quem faz, para mostrar a diferença que faz tanto no nosso dia a dia, né? Exatamente. É muito importante a gente trazer esses dados, não só para alertar os idosos, como as pessoas da nossa faixa etária, né, de 18, né, 19 anos, e enfim, porque são pessoas que estão no início da vida, que têm melhor condicionamento físico, digamos assim, para correr de atrás, para não sofrer como esses idosos sofrem. Por exemplo, uma das minhas pesquisas, uma das entrevistas que eu fiz, foi uma senhora de 62 anos, que ela veio até mim e explicou que ela tem osteoporose, e o médico dela, ela simplesmente falou assim, que se apertar o braço dela, o osso dela pode quebrar. Então, é uma situação muito grave, porque ela já chegou numa sensibilidade dos ossos dela, que qualquer coisa ela vai quebrar o osso. E não foi só ela, mas as outras entrevistas que eu acabei fazendo, são muitas pessoas com reclamação de questão de fadiga, questão de muitas dores na coluna, dores musculares. E isso é uma coisa muito preocupante, porque eu falo por mim, que eu com 18 anos de idade, eu sinto dores já. Eu já sinto dores na coluna, sinto dores musculares, e isso é uma coisa que a gente tem que ver desde já, porque a gente tem idade para recuperar isso, né? Sim, e quanto antes a gente for atrás, melhor vai ser o resultado lá pra frente. Mas mesmo assim, a gente dá uma importância para mostrar para vocês os resultados de quem já tem mais de 60 anos e mesmo assim foi atrás da fisioterapia, mesmo assim foi lá e mostrou pra gente que os resultados, mesmo depois da nossa idade, eles foram atrás e foram ótimos, estão dando resultados para eles e é uma condição de vida melhor, né? Exatamente. E assim, Dimitri, por exemplo, assim, o que você acha que foi o principal motivo das pessoas não buscarem o fortalecimento muscular? Por exemplo, fazer uma academia ou fazer uma fisioterapia, pilates, que geralmente os idosos fazem mais pilates que fisioterapia, né? Qual você acha que é o motivo mais preocupante que eles não fazem isso? Cara, eu falo pelo que eu vejo da minha avó. E o que eles usam, às vezes até não digo como estepe, mas eles usam como desculpa, que já passou o tempo, não tem mais o que eles fazerem para cuidar, que velho é assim mesmo. Sim. Na maioria das vezes eles falam, isso que eles dizem, e eu acho que está totalmente errado, para ser bem sincero. Nunca é tarde demais para você começar a cuidar da tua saúde, para você voltar a cuidar do seu corpo. E como você mesmo falou, eles não procuram por vários motivos, só que eu acredito também que um outro motivo é a falta de informação, que eu acredito que eles veem a fisioterapia como só reabilitação de, por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente, fratura. Eu acredito que é por causa disso, porque eu acho que se eles fossem fazer fisioterapia pelo menos um dia e eles vissem o quanto isso ia melhorar até a própria caminhada deles, eles, sem sombra de dúvidas, eles iam continuar fazendo, cara.
Pois é, então, é um dos problemas que a gente vê bastante isso, só que também a gente tem que colocar que muito do que eu vejo é a questão financeira, né? Que não é todo mundo que vai ter condições para pagar um fisioterapeuta ou para pagar uma academia, só que a gente sabe que em todas as cidades tem acesso à academia pública. Na minha cidade, onde eu moro, tem academia pública, tem questão do SUS, né, que eles ofertam algumas sessões de fisioterapia e etc. Tem as academias ao ar livre, que são lugares onde os idosos podiam procurar, né? Porque vamos combinar que muitos dos idosos que eu tenho contato são pessoas aposentadas, são pessoas que ficam em casa. Então, o tempo, tipo, falta de tempo não pode ser uma desculpa, né? Que é muito cômodo para eles, é muito simples, é ir ali na academia, ao ar livre, ou enfim. Também a gente, né, pode colocar em pauta, por exemplo, que não tem um acompanhamento, né? Mas muitos lugares onde tem na minha cidade, a academia que é fechada, onde eles fazem dança, eles se exercitam, alongamentos, etc., tem o profissional lá que acompanha. Eu já fui visitar lá para ver como que é o local, o profissional tá lá acompanhando, tem um profissional do posto de saúde acompanhando esses idosos. Eu acho muito importante também nós jovens que temos esse acesso a essas informações e sabemos o quão importante é isso, a gente também divulgar, né? Não só divulgar, mas assim, você é meu amigo, você tem a tua avó lá que aproveitar poderia e incentivar, né? Vamos incentivar, gente. Bora botar eles pra cima enquanto antes a gente mostrar isso pra eles, que é de grande importância, antes eles vão começar a fazer. E é sempre importante a gente estar ali, a gente estar demonstrando o quanto é importante, estar em cima, incentivando eles. E ainda mais nós que temos acesso a isso, né? Sim, é então, muito importante, assim, porque principalmente nós aqui, né, na faculdade, com acesso ao curso de fisioterapia, acesso a todas as informações possíveis dos problemas que isso pode causar, dos agravos que eles podem ter, porque não é simplesmente uma falha muscular que eles vão ter, né? Tem muitas outras coisas que podem vir acarretando com esses problemas, com essa falta de exercício. Então nós, como futuros fisioterapeutas, temos, vou falar bem certo, a gente tem a obrigação, né, sim, de correr atrás dessas pessoas. Porque essas pessoas que a gente acabou entrevistando são as pessoas que a gente tem acesso, são próximas, a gente precisa correr atrás. Outras, né? Só que é o pouco que a gente conhece. A gente pesquisou uma parcela do que a gente, né, pode ter acesso. Que o país é muito grande. E os números, as porcentagens de questão dos idosos é muito alta. Os idosos que têm dores, os idosos que não frequentam fisioterapia, que não se cuidam, né? Pra falar a verdade, no geral, os idosos não se cuidam. No geral, é raro aquele idoso que é bem certinho. Então, é muito interessante a gente, como futuros fisioterapeutas, buscar informar não só os idosos, mas como vocês falaram, os jovens, que vão ter acesso aos seus idosos. Exatamente. Por exemplo, tem o meu primo, ele tem a tia lá que é por parte de pai, por exemplo. A gente vai lá, conversa, fala pra ele poder indicar as coisas. Explicar. E sendo mais descontraída aqui um pouquinho, convenhamos, né? Se nós não fazermos, imagine nossos avós. Sim. Então, se nós, às vezes, temos aquela preguicinha de levantar da cama, de ir pra academia, de fazer o alongamento, 5 minutos que seja, imagine nossos avós. Então, o incentivo é uma coisa muito importante nesse momento. Bom é que a nossa pesquisa até pode ajudar a gente, né? Para o nosso futuro, a gente buscar mudar isso. A gente, desde já, buscar um tratamento, fazer um pilates, fazer uma fisioterapia, fazer uma academia, para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Sim, não buscando também só a nossa qualidade de vida, mas a futura qualidade de vida dos jovens de hoje em dia, das crianças de hoje em dia. Das outras gerações que poderão vir, né? Por exemplo, porque a gente acompanha muito, eu tenho acesso a muitas crianças. Então, isso aqui, as crianças ficam direto nisso aqui. Isso aqui é uma coisa que dá muita preocupação, porque causa dores, não só na coluna, nas mãos, olhos, né? principalmente, Olhos, na visão. A visão, exatamente.
Então, é uma coisa que a gente tem que buscar divulgar, né? Divulgar em Instagram, divulgar em todos os meios, assim, de comunicação possíveis, divulgar que é perigoso, que vai causar problemas futuramente, porque os jovens desde que estão vindo, eles estão vindo com uma mentalidade diferente das que a gente tem, das que a gente está conhecendo, né? Porque a gente também não tinha essa mentalidade. Então, a gente está conhecendo esse meio e os jovens hoje em dia não têm esse acesso. Então, a gente tem que procurar ver isso, tem que procurar informar. Quanto mais a gente postar no Instagram, seja pessoal ou profissional, etc., é melhor, né? Para eles terem esse contato. Porque os jovens de hoje em dia, eles têm muito acesso à internet. Através disso que a gente tem que ter contato com eles. Porque muitas vezes, assim, eles vão ter mais conforto de vir conversar com a gente, que somos jovens, somos da faixa etária, que a gente tem digamos, um linguajar. Uma liberdade entre nós. Eles vão ter muito mais conforto para vir conversar com a gente do que chegar a conversar ou com o fisioterapeuta ou com os próprios pais, né? Sim. Então, nós, pela nossa idade e pela nossa futura profissão, temos que nos centralizar com isso, né? Sim. É muito importante a gente buscar isso. E é isso. É isso, gente. Fiquem ligadinhos aí nos próximos podcasts que a gente vai fazer. Vamos estar trazendo outros temas para vocês. Deixem aí embaixo o que vocês acharam da nossa conversa, suas dúvidas, suas perguntas. E é isso aí, pessoal.